Bem-vindos ao Pode Sarar, um podcast sobre bem-estar e espiritualidade. Eu sou Samira Ribeiro e hoje vocês podem estar sentindo falta da minha companheira, doutora Gisele Maia, mas hoje eu estou aqui num lugar especial, filmando, levando, porque o compromisso eu sempre tenho com vocês. Então estou aqui diretamente de Alphaville, no estado de São Paulo, para gravar esse podcast de qualidade com uma médica super especial, que é tão difícil encontrar um lugarzinho na agenda dela. Não tem aquilo que, se Maomé não vai a montanha, a montanha vai a Maomé. Então é isso. Então aqui eu estou com a doutora Gisele e outros convidados que ao longo do final desse ano e ano que vem teremos, para sempre ir atrás de informação de qualidade para você. Então não deixe de nos acompanhar toda terça-feira na TV Encontro das Águas às 22 horas e as plataformas digitais, no nosso YouTube e no nosso Instagram. Doutora Simone Henriques, além de grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito. E estamos aqui numa data super especial. Esse mês a gente completa 20 anos de formada em medicina. Verdade. Minha amiga, obrigada. Eu que agradeço pelo o seu convite. tempo. O podcast já completou 1 ano e eu tô há 1 ano tentando trazer essa moça, conciliar as nossas agendas, mas tudo debaixo do céu, o Senhor que manda, e Ele fez com que hoje, né, Deu tudo certo. Deu tudo certo. Amiga, muito obrigada pela Eu oportunidade. que agradeço. Teremos aqui 1 hora e aproveitando que eu pedi para ela, Simone é um compêndio da medicina. Eu vou deixar ela se apresentar, porque eu digo para ela que às vezes eu apresento ela, eu tenho tanto orgulho da trajetória dela, que eu falo assim, eu digo, eu me deleito. Fale um pouco sobre doutora Simone, o que se atua. Para hoje nós vamos falar, vocês vão ver, sobre a saúde da mulher, mas sobre a saúde integral. Vai ser um papo super especial. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Parabéns pelo trabalho lindo de levar informação de qualidade, que é isso que as pessoas precisam de fato, né? E, bom, eu sou Simone Henriques, né? Eu sou médica. Tenho 20 anos de formada juntamente com a Samira, né? Nós somos da mesma turma da Universidade Federal do Amazonas. Eu tenho o maior orgulho disso, apesar de hoje atuar em São Paulo já há 18 anos, né? Foi daquela que veio estudar e não voltou, e não né? voltei. Mas aqui eu fiz a minha formação, né? Então, antes de vir para cá, eu fiz clínica médica, né? Residência de clínica médica. Aí depois eu fiz geriatria, depois eu fiz cuidados paliativos, depois eu fiz nutrologia, depois eu fiz gastronomia funcional. Eu não falei que era um compêndio da medicina. Por isso que não tem como eu querer colocar a doutora Simone numa caixinha. Por isso que realmente hoje, quando eu a convidei, porque realmente assim, a agenda dos ginecologistas no mês de outubro é super cheia. E eu falei assim, eu disse, eu vou ser um pouco diferente, né? Eu sei que todo mundo ali, outubro rosa, pensa na ginecologista, e eu como entusiasta realmente da medicina exercida da sua forma integral, eu falei assim, tá na hora, vou fazer essa agenda casar com a Si. Si, então, para a gente começar o nosso papo, eu tive que fazer um roteiro, porque vocês imaginam, com todo esse gabarito. E 2 amigas, se eu não fizesse um roteiro aqui, a gente ia se perder, né? Temos 1 hora de aqui, comadre. se Deus quiser, de muita qualidade. E aí, uma das principais perguntas para a gente começar é, na sua visão hoje, qual o maior desafio para a mulher que ela encontra, justifica, para ela não conseguir se priorizar em meio a tantas responsabilidades? Sem dúvida, o maior desafio é o tempo. O É tempo, o que né? todas falam. Ah, eu não tenho tempo de me cuidar, eu não tenho tempo de fazer os exames, eu me dedico tanto à família, ao meu trabalho, a tudo. E, infelizmente, o tempo é o maior desafio. Porém, o que eu sempre falo para as pacientes, né? O tempo é a gente que faz de acordo com a nossa prioridade. Perfeito. Eu costumo muito falar, você não tem tempo ou não tem prioridade, né, para Isso. aquilo. Porque na maior parte das vezes as pessoas esperam adoecer para procurar se cuidar. Ou elas ou alguém da família. É meio que um puxão de orelha da vida. Alguém
próximo. Acontece algo trágico. Acontece algo e a pessoa se liga e resolve buscar ajuda. Eu acho que aí percebe a finitude da vida, né? Sim. E às vezes percebe, independente da sua crença, que não está no nosso, seja assim, pensando, Deus quis, o universo quis, acontece. E a gente é pego muitas vezes de surpresa, né? Mas muitas vezes, se você concorda, que o corpo já vinha dando sinais, né? Raramente acontece. Sem dúvida. Sem dúvida, a questão é que na correria do dia a dia, a gente vai se desconectando de nós mesmos. E a gente não Perfeito. ouve esses sinais, a gente não enxerga. Às vezes até vê, até ouve, até enxerga e acaba deixando para lá. Automedica. Automedica ou não vai atrás. Vai aumentando o nível de tolerância daquela dor, daquela enxaqueca, daquela menstruação que veio a mais, daquela dorzinha ali e vai remediando, do ganho né? de peso. Ganho de peso. Né? A pessoa vai ganhando peso e acha que isso é questão de estética. E hoje a gente sabe que um dos principais fatores de risco para a maior parte das doenças é o sobrepeso e a obesidade. Não é falando, né? Porque hoje as pessoas confundem muito quando um médico realmente vai se posicionar. Claro, se posicionando de uma forma respeitosa, ética. Aí muita gente vem assim, gordofóbico. Não. A obesidade é doença. E ponto final. Não tem, mas é inquestionável, né? E falando do Outubro Rosa, um dos principais fatores de risco para o câncer de mama é a obesidade. Sim, perfeito. Eu lembro há 2 anos, quando eu fui dar uma palestra no Outubro Rosa, e eu confesso que me choquei, e aí venho acompanhando todo ano, assim, quando você para pensar que 90% a 95% das causas de todos os cânceres são preveníveis. Exatamente. Aí cadê a sua autorresponsabilidade, que eu falo, né? Seu autoconhecimento de seguido da sua autoliderança, sua autorresponsabilidade, porque é muito comum a gente querer culpar o mundo, o outro, eu não tenho tempo e tal. Uhum. E se você não for encontrar tempo para você, não espere que o outro, né? Perfeito. E eu acho assim, sabe, Samirinha, eu acho que as pessoas não conseguem linkar esse estilo de vida como responsável por essa origem dessas doenças. Então, na verdade, eu penso assim, no momento em que você sabe que o seu estilo de vida, as suas escolhas vão impactar diretamente na sua saúde, seja na saúde física ou na saúde mental. Porque é um ciclo, nós somos integrais. Então, no momento em que você está com um distúrbio emocional e te leva à compulsão alimentar, tá com um transtorno de ansiedade, te leva o comer emocional, vai te fazer ganhar peso. E aí você vai se sabotando, você tem aquele afago transitório, você come um docinho, quando você vê... Eu mereço, né? mereço, o velho eu mereço. Eu mereço, e no fim das contas você ganhou uma saúde prejudicada, do ponto de vista físico, e ganhou uma saúde mental também prejudicada. Então é um ciclo. Ninguém acorda de um dia para o outro com 15 quilos a mais, né? Não. Aí vai adaptar, começa a roupa mais larga, e aí já não quer ir para academia porque tá com vergonha da roupa, e vai se isolando, aí junta a questão física com emocional e tudo piora. E falando daquela questão dos principais causadores de câncer, né? Quando você for ver, diz assim, é difícil isso. Não é. Fumo, tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada, sono inadequado e o estresse. E a gente vê hoje, né, que a medicina, infelizmente, não basta focar só em um e o outro. Não adianta eu dormir todo dia 8 horas por dia e me encher de produto industrializado. É tudo. Aí o olhar integral, né, Si? Perfeito. Hoje em dia, está muito nítido que ter saúde é uma escolha. Saúde não é uma consequência, uma sorte. As pessoas ainda vêm com aquele conceito antigo de que... Genético, a minha genética é boa, a minha saúde é boa. Até quando? Se você tem uma alimentação ruim, é só uma questão de tempo. Isso é saúde, é a consequência da escolha, isso é perfeito, né? Das escolhas. Então, se você quer ter saúde, você precisa ter escolhas saudáveis. Por quê? É fácil perder. Você falou para mim, o nosso desafio maior, a vida engole. A correria do dia a dia engole. E qual é a saída? O iFood,
a comida rápida, o fast food qualquer, né? E o que acontece? Você acaba adquirindo hábitos, normalizando aquilo. Normalizando aquilo. O ambiente, quando que você convive, também influencia muito, né? Se você tá, infelizmente isso, a gente ouve em várias mesas, mas isso não é papo de qualquer um, é realmente real. Se eu pego, tem uma turma que não vai para casa, não malha, não faz exercício físico nenhum, isso é normal para eles. Se eu conviver com eles, aquilo vai ser normal. E a partir do momento que eu queira mudar o meu hábito, às vezes, né, isso, assim, para quem, biblicamente falando, às vezes Deus muda as mesas que a gente senta. Sim. Não é assim, porque assim, se você quer, porque eu passei por isso, quando eu comecei, eu e meu marido, a sermos pacientes da medicina integrativa e fazer jejum, tudo com orientação médica, tá, gente? Com orientação médica, tudo, o pessoal fala assim, quero ver até quando isso vai dar certo e tal. A gente diz assim, bem, então se a gente quer ter esse foco, tem certas pessoas, certos ambientes, certos convites nesse momento que para atingir o nosso objetivo, a gente vai ter que dizer não para atingir o objetivo. Então, toda escolha gera um ganho e uma perda, né? Sim. E é muito mais fácil você dizer sim para os prazeres, para o que é mais gostoso, entre aspas, né? O que é a indústria alimentícia? É óbvio, ela vai sempre botar algo muito gostoso, atraente. O paladar é aquilo muito tempero, muito né? Muito tempero, muito açúcar. Aí né? vicia, por isso que eu falo, se você comer uma batata frita feita em casa, ela não vai ter o mesmo sabor do fast food, ali é intencional. Exatamente, exatamente. Agora imagina o quanto a nossa família, falando da saúde da família, é refém disso. Imagina as crianças desde pequeno, eu falo assim, qual é o café da manhã padrão do brasileiro, das crianças da casa, por exemplo? É a bisnaguinha, é o Nescau, é o misto com o presunto, que é o embutido. Principal fator de risco para câncer de intestino são os embutidos. Olha só, gente, embutido seria o quê? Salsicha, calabresa, mortadela. Então, aquele hot dog do fim de semana, isso é, imagina, aniversário de criança. Ai, meu Deus, é o pior. Não, e aí, engraçado, que assim já fez, eu acho, e pior, que quando eu fazia aniversário às vezes das crianças, eu queria colocar uma coisinha mais saudável, ninguém comia. É. O desafio é esse, na verdade, agora, é você mostrar que, graças a Deus, e isso a gastronomia funcional me ensinou, que é possível você fazer coisas saudáveis e gostosas. É. Porque antigamente, as coisas saudáveis não tinham um paladar bom. Né? Aquela soja, aquelas coisas assim, e aí que ninguém queria comer. Comer saudável limitado. Era significado de... Comer ruim, não era coisa boa. Era folha, era salada e uma soja, né? Isso. E hoje... E é um mundo, é um universo de substituições. É um universo e que nem todo mundo, então... São conteúdos como esse, e a gente sabe que e muitos médicos, assim, que tem até, seja YouTube, várias plataformas, tem conteúdo, sim, de qualidade, né? Ou então... Pergunte de pessoas que você confia, uma pessoa que você possa seguir, que isso sendo dito, você entra na internet hoje, você coloca de tudo. Eu confesso que eu não usava muito a rede vizinha, o TikTok. Menino, mas tem tudo. Como fazer frango desfiado? Tudo tem. Então você consegue reaproveitar você indo atrás, mas tem que sair da zona de conforto, né? Você tem que ter o interesse, né? Você tem que ter a vontade, gerar consciência e colocar em prática, né? Dá trabalho? Claro. Pedir no iFood, no delivery é muito mais rápido na correria, né? Mas também é mais fácil você perder a saúde. Então, assim, são escolhas, né? Dá um pouco mais de trabalho fazer, né? Programar, tem que planejar. Para você não correr o risco de comer o mais rápido, você tem que ter um planejamento. Senão, você em casa, quais são suas compras? O que você comprou? Isso eu veio desde a minha família, desde meu pai. Meu pai nunca comprou bolacha recheada. Eu nunca comprei bolacha recheada para minha casa. Então. Porque quando você não tem em casa, eu sempre falava isso para os meus pacientes, quando eu fazia consultório de pediatria. Não tenha em casa, que isso já diminui demais.
E eu já ouvi de várias vezes aqui, a gente chega, né, se o nosso programa em 54 dos 62 municípios do estado do Amazonas, e eu via muito isso, sejam pacientes, pessoas que eu trabalhava no hospital, assim, doutora, na minha infância eu não tive acesso a esse tipo de... Eu fui tomar sorvete a primeira vez com 10 anos, então hoje eu quero dar tudo que eu puder para os meus filhos. E eu digo, tenha compaixão, dê saúde, É o né? contrário, né? É o contrário. Na verdade, a pessoa que não teve acesso à Coca-Cola na infância. Hoje agradeça. Agradeça de você foi poupado sem querer, né? Você não teve acesso a essas fast foods, você foi poupado, né? Então, assim, não é porque você não vai dar para o seu filho que você é uma mamãe, ou, né? Pelo contrário, você está querendo preservar a saúde deles. E se você conseguir mostrar isso para eles, mostrar que você não oferece isso porque você os ama, você quer que eles não tenham. Olha. A epidemia de déficit de atenção agora é por conta do excesso de açúcar, de industrializado, de processado. Os estudos todos estão mostrando. Que mulheres estão engravidando, né? Exatamente. Aí vem a saúde da mulher. Desde o ventre. Então, assim, os hábitos alimentares da família vai impactando diretamente no comportamento da criança. Daí ela fica inflamada. Já nasce inflamada, porque inflamada. Já tá vindo a sementinha ali do homem e da mulher, porque na nutrição, né, na pediatria falam-se dos 1000 dias, na nutrição são os 1090, porque 3 meses antes de engravidar, esse casal já devia estar assim com uma alimentação, uma saúde, tudo desinflamado para já gerar um bebê geneticamente já mais saudável, né? Exatamente. E imagina, ok, não sabia disso, né? Eu engravidei, tive filho, o que que eu faço? A gente fala que enquanto a gente não sabe, Deus protege, Exatamente, mas a partir do momento que você sabe, que você, né, tá ouvindo esse podcast, você pode mudar a alimentação da sua família, né? Você pode começar você indo em busca dessas receitas saudáveis, dessas substituições, né? Aqueles franguinhos fritos que compra pronto, congelado, esses congelados que vêm da indústria alimentícia, eles são ultraprocessados, eles fazem muito mal para o nosso intestino. E o nosso intestino, quando tem problema, principal origem da maior parte das doenças hoje, olha, as doenças como Alzheimer, Parkinson. Então, se você tem família que tem esses problemas, diabetes, tudo isso está ligado à nossa alimentação. Tudo isso está ligado ao excesso de açúcar, ao ganho de peso e essa lesão intestinal crônica, porque isso leva à inflamação no cérebro. Então, assim, você vê aquelas crianças, ai, doutora, meu filho tem autismo. Experimenta dar para ele uma alimentação diferente, com formatos diferentes, apresentação diferente, textura diferente, mas sem industrializado. Que a gente vê que é o que tem de muito mesmo, porque eu sou apaixonada pela nutrição, pensei em fazer faculdade de medicina junto com e fazer nutrição também, e eu lembro, eu fiz uma pós-graduação em nutrição materno-infantil, e eu via o poder das nutricionistas de pacientes autistas que chegavam para acompanhar com elas, que não falavam, e em trocar a alimentação toda da criança, e eu não estou falando coisa cara não, tirar o que não presta, porque a gente sabe que essas crianças, a tendência muitas vezes, o que eles gostam mais é carboidrato, é doce, a família acaba cedendo, dando para tentar acalmar, mas depois percebe que acalma por um tempo e depois acelera mais ainda a criança e fica nesse ciclo vicioso que não consegue sair, e crianças que chegavam sem falar, só em ajustar a alimentação, passaram a falar. Exatamente. Olha, E esse monte de criança com diagnóstico de TDAH, né? As crianças não dormem mais. As famílias, as né? famílias não dormem, as pessoas ficam no celular à noite. Sabe que a luz azul, que é chamada pela ciência, a luz que emite do celular, ela reduz a nossa melatonina em 30%. Que a melatonina é o hormônio que regula o sono. E a melatonina é o hormônio mestre, ele regula o sono, não só o sono, mas todos os outros hormônios. Então, por exemplo, a insulina é regulada pela nossa melatonina. Então, quem não dorme aumenta a chance de ter diabetes. Perfeito. Quem não dorme aumenta a chance de ter problema cardiovascular.
por si só porque não dorme. Diminui a memória, o cérebro ele diminui em muito a capacidade de reter informações e processar. É à noite, durante o sono, que a gente faz esse processamento neurológico Fixa, né, para as fixar as informações. informações. Então, assim, por isso que as crianças estão com problema de aprendizado, problema de memória, porque vão dormir tarde usando o celular, os adolescentes, né? Então, assim, é falar de um problema, não é só da mulher, que não é só do homem, é da família. Porque se esse adolescente não dorme, aí ele vai tá irritado na aula, não vai tirar boa nota. Aí essa mãe, o tempinho que ela teria, que ela não está trabalhando, que ela poderia estar cuidando de si, ela está resolvendo todos esses problemas, está preocupada, né? E aí você vê que, como a Si falou aqui antes da gente começar a gravar, quando adoece uma pessoa da família, é quase como se todo mundo adoecesse. Eu já passei por isso, né? Eu tive leucemia e eu costumo falar assim, hoje mesmo eu estava conversando com outras assim, mas logo você, era pergunta para todo mundo, logo você que sempre se cuidou, e eu brinco, até para adoecer a gente é bom estar saudável. Porque como eu estava saudável e essa doença que eu tive, realmente é algo raro, assim, não é tão raro de acontecer, mas acontece mesmo em pessoas doentes, independente de qualquer coisa, eu detectei rápido, porque eu me conhecia, eu sabia que aquele palpitado no coração não estava legal, eu enfrentei longos e muito intensos processos de quimioterapia e consegui vencer, porque tem gente que não aguenta. Imagina uma pessoa toda inflamada, ainda entrar uma quimioterapia, às vezes mata, morre pela quimioterapia, né? Infelizmente. Isso que você falou assim, é uma percepção do dia a dia, né? Quando a pessoa se cuida, mesmo que ela venha adquirir algum problema de saúde, né? Alguma doença, o Covid foi isso. Verdade. O Covid, infelizmente, ele tirou a vida de quem estava inflamado. De quem tinha esse problema. Então, assim, quem já vinha se cuidando, fazendo exercício físico, tudo isso, conseguiu se sair melhor. Não estava com sobrepeso, então que foi um fator de risco para o Covid. Então a gente não sabe aí o que vem pela frente, né? Infelizmente. Já veio o sinal, se você venceu o Covid, tá mais do que na hora de cuidar, que a gente nunca esperava passar por isso. Exatamente, surpreendeu, né? E tem uma outra coisa, assim, falando que depois do Covid a gente está vendo, são os transtornos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Isso acomete a mãe, o filho, o marido, a família, né? Então, assim, e por que a gente tá com uma incidência tão alta de pessoas com transtornos de ansiedade e depressão? Por causa da nossa alimentação. Olha só. O nosso intestino hoje é considerado o nosso segundo cérebro. É ele quem produz a maior parte da nossa serotonina. O que é serotonina? É o nosso hormônio que regula o nosso humor, que regula a nossa capacidade de lidar com o estresse, a nossa reatividade. Então, se você tem baixa de serotonina, você entra em depressão. Se você tem baixa de serotonina, ou transtorno, né, na produção de serotonina, você tem transtorno de ansiedade. Altas chances de ter síndrome do pânico. E a alteração hormonal hoje em dia é causa de depressão, né? É causa de depressão. Então, assim, a primeira coisa, se você quer mudar a saúde da sua família, começa pela alimentação. Perfeito. Não dá para fazer tudo, não tá dando, não tem tempo financeiro, tal, tudo. Comece pela alimentação. Gente, e quando eu falo de alimentação, não é comida fit, tá? É comida de verdade. Aí tem uma fala que eu ouvi, descasque mais e abra menos. Para você ter um termômetro de que se realmente você está acertando nesse processo de mudança, olha o seu lixo. Perfeito. Porque quando você começa a comer mais saudável, você vai produzir menos embalado, você vai ter menos embalados em casa. É verdade. Então, o teu lixo vai mudar. Então, assim, se você começar a priorizar alimentos de verdade, né, frutas, verduras, legumes, proteína, que é carne, frango, ovo, né, você vai ver a diferença na saúde da família. Ah, mas meu filho não gosta disso. Então, aí é que tá a missão.
procurar receitas, procurar Às vezes é a forma de as apresentar, formas né? de O pessoal quer, apresentar. brócolis, eu sonho todo mundo, o menino comendo né, a cabecinha ali, aquela árvorezinha. Não, nem todo mundo Nem vai. todo mundo vai, Lá em mas casa eu digo que tem o arroz do Hulk, que rala bem o brócolis, aí mistura no arroz, que o arroz fica até meio esverdeado. E assim vai, mistura no isso. Tem feijão. tantas formas de você oferecer aquele nutriente. O molho vermelho, ao invés de você comprar pronto, daquele do pote, você faz o molho do tomate em casa. Você pode pôr cenoura, você pode pôr beterraba. Bate no Baixa, liquidificador. vai ficar um molho riquíssimo para a saúde. É interessante, sim, porque no Amazonas, né, a E é gente mais tem barato. muito mais barato o costume de comer ali o peixe, tudo na minha casa sempre teve arroz, feijão e peixe, muito assim, a rotina. E quando eu fui trabalhar uma época no interior, aí eu sempre, quando ia, eu ajudava ali fazer o almoço, e na minha casa o feijão preto, geralmente papai no máximo tinha um jabazinho. E aí eu aprendi lá com as meninas do interior, lá no posto de saúde que eu trabalhava, nem sempre elas tinham disponível a proteína. Então, eu brinco que elas faziam aquele arroz levanta, ou aquele feijão levanta defunto. Maravilhoso. Menina, aí que eu aprendi, tinha abóbora, Adoro. couve, era tão Maxixe. rico, tudo, né? Era quase aquele, não, era um negócio Couve. assim, e só ele já, e fica saboroso, fica Saboroso. gostoso. É. Nada de usar aquele tempero pronto. Pronto. É arroz, é sal, pimenta do reino, essas coisas todas. Isso. Mas aí é uma Alho, coisa cebola. certa, né, Si? A gente tem que ir adaptando o nosso paladar. Claro, para você que já está viciado, porque se você for ver também, essas coisas rápidas são caras. São caras, é caro. Não é porque aí você vê como são nutricionalmente de baixa qualidade. Preste atenção, você come às vezes um hambúrguer ali, né, de fast food, um trio. Dali 2 horas você está morrendo de fome. Uhum. Agora, se você comer um arroz, feijão e uma carne, tu passa de repente uma tarde. Então, se você for pôr na ponta do lápis, é caro. O barato sai caro. É. Uhum. Porque a gente vê, né? Eu falo assim, amém pela Revolução Industrial, trouxe muitos benefícios, mas isso da saída da mulher, principalmente totalmente fora do lar, a gente está nessa geração aguentando essas consequências, Sim. né? Então, assim, esse momento, seja a mulher, a família, o homem também, voltar a ter esse cuidado, porque a gente, eu acho que está numa fase olhando muito para fora e negligenciando os de dentro de casa, tanto a saúde emocional quanto física, né? Sim. Eu costumo perguntar das pacientes, você mãe, você morreria pelos seus filhos? 100% falam. Eu morreria pelos meus filhos, daria a vida por eles. Então, você daria a vida por eles? Você viveria por eles? Perfeito. Forte, hein? Forte. Viveria por eles. Então, se não é por você, essa preocupação com a saúde, começa por eles. Eu preciso estar viva, eu preciso ter saúde para cuidar dos meus filhos. O que vai ser dos meus filhos, né? Se eu partir... Né? Se tá difícil tirar um tempo para você, por você achar que é um egoísmo, pense assim, se eu morrer, quem vai cuidar dos meus? Quem vai trabalhar por eles? Quem vai cuidar deles? Exatamente. Então, por eles, se tem aquele pensamento, eu vou, aquela culpa, né? Vou fazer exercício, né? Não, é o contrário. Porque você ama eles, você precisa ter saúde para cuidar deles, para prover a casa. Isso vale para o homem e para a mulher. Perfeito, com certeza. Porque a gente sabe que o homem só procura a mulher, o médico quer dizer quando tá doente. Muito grave. Às vezes até... A gente fala, olha, é uma piada interna, né? O homem só procura o médico ou quando ele brocha. O homem aí ele fica preocupado. Ou quando ele fica doente de verdade, ou quando ele leva chifre. Porque mexe com o ego. Agora, se pensa assim, eu quero prevenção, cuidar da saúde, não é muito comum. O homem ir, né? O homem ir, não, prevenção. Por isso que as mulheres vivem mais. Estatisticamente, a longevidade na mulher é maior do que o homem, porque as mulheres, querendo ou não, apesar de toda a correria, apesar de tudo, elas ainda procuram mais assistência médica do que os homens. É porque a mulher também tem aquilo, né, menstrua, aí já começa aquele contato ali, sai do pediatra para ir pro ginecologista e acaba sendo aquela médica quase ali da vida inteira.
Mas o homem, às vezes assim, não, tá tudo bem. Eles até ainda têm aquela coisa de fazer o exame preventivo da próstata, até rejeitam, aí que não querem ir atrás, né? Porque tem muita gente, né, que vê a prevenção, o check-up como procurar doença. É o O que contrário. você fala para esse pessoal? É o contrário. É o contrário. Acho que um conceito importante de dizer é o seguinte: a primeira coisa quando se fala em prevenção não é exame, é estilo de vida. Você quer prevenir doença, quer prevenir o câncer, mude seu estilo de vida. Então, se você fuma, pare de fumar. Se você bebe muito, reduza a quantidade de álcool, né? Porque também é outro fator de risco. Muda a alimentação, reduz esses industrializados, ultraprocessados, o açúcar, né? Dorme Isso melhor. começa a fazer atividade física e cuida do sono, né? Começa a dormir melhor. Se você já faz isso, você está de fato prevenindo. Mas os exames, eles são fundamentais para você monitorar como está indo esse processo. Porque tem muitas coisas que já são reflexo da vida que você estava levando antes. Aí vai ser só servir para uma detecção precoce. Detecção precoce. Então, por exemplo, se ao longo da vida você se expôs aos riscos de câncer de próstata, o exame da próstata é para ver se você teve alguma alteração. Se você detectar de forma precoce a alteração, porque se você detecta precoce e trata precoce, você cura. Tá aqui eu para dizer, né? Você tem uma chance de resolver o problema na raiz. Então, fazer o exame é fundamental para você ver ali no comecinho. Agora, se você não faz exame porque acha que está procurando o problema, aí você realmente está procurando o problema sem saber. É verdade. Porque você deixou de fazer o exame que estava com a possibilidade de descobrir na forma inicial. Até a forma inicial, o corpo vai estar menos debilitado. Não, e às vezes nem teve sintoma. Então, a pessoa não teve sintoma. Quantos casos a gente detecta, por exemplo, na colonoscopia, se você tem acima de 45 anos... Aquele que coloca a câmera pelo reto, pelo ânus. É mandatório, acima dos 45 anos, a colonoscopia. Anual, né? Uma vez por ano. Por quê? Por causa da incidência. Aumentou a quantidade de pessoas com câncer de intestino por causa da alimentação. Da alimentação. Né? E aí é por isso a importância, né, Ci? Porque muitas pessoas, eu que já trabalhei muito, tanto no sistema público quanto privado, de pegar a culpa assim, é difícil, né? Seja no posto de saúde, eu não consigo agendar. Eu falo assim, gente, é igual o Príncipe Encantado. Às vezes ainda tem bairro que tem medicina da família, a enfermeira ou o médico vai lá e bate na porta. Mas não é a realidade. Então, se você não agendar, nunca vai chegar a sua vez. E isso também serve para quem tem convênio de saúde. Sim. Quando você for esse ano, já agenda o do ano que vem. Isso. Tenha um médico de alguma forma ou alguma referência de saúde para chamar de seu. Isso. Porque se você adoecer, a enfermeira conhece, alguém já conhece, sabe, tem exames, tem histórico. Eu falo, né, assim, você sabe a sua pressão normal? A minha normal é 10/7, 9/7, 12/8 se eu chegar passando mal de algum lugar, dor de cabeça, já é pressão alta. Então, o ideal, né, quando a gente acompanha, é saber o nosso normal para mais rápido perceber que tem algo errado, né? Com certeza, esse autoconhecimento faz total diferença. Porque você sabe, bom, a minha pressão não é essa, no caso da pressão. Ou o meu intestino mudou. Agora eu tô tendo diarreia, tá preso. Esse é um sinal de alerta. Às vezes cocô muito fininho, cocô pode ser fininho, sinal de câncer. Ou sangue nas fezes. As pessoas acabam, é da hemorroida. Aí não vai atrás. Outra coisa, né, se você falando muito importante, o pessoal às vezes costuma usar aquele produto para limpar banheiro no vaso sanitário, aquele azul ou de outra cor. Não, a água tem que estar límpida do vaso sanitário, que é
E não tenha vergonha. Olhe o que você faz, né? Para você saber o formato, cor, o que que tem. Isso. É até engraçado. A gente que cuida disso, né? A minha filha fala, mãe, por que você é tão obcecada pela... Você vive perguntando como tá meu cocô. O meu filho fala, mãe, só a senhora para dizer que cocô bonito. Como tá seu cocô? Não, em vez de perguntar, tá tudo bem? Não, como tá seu cocô, filha? Gente, de tão importante que é a nossa saúde intestinal. Então, a gente falou aqui de algumas coisas para o câncer de intestino, que atualmente é um câncer que está crescendo muito no nosso país, infelizmente, e cada vez mais em pessoas mais jovens. Então, a gente vê doenças que eram de pessoas mais velhas, cada vez mais prevalente, mais acontecendo... Pelo estilo de vida, né? Pessoas mais jovens, né? A tal da gordura no fígado, né? A quantidade de cirrose por causa de gordura no fígado no Brasil é alarmante. E antigamente a gente conectava muito a cirrose, é aquilo tipo quando o fígado ele tá ficando meio endurecido, machucado. Que antigamente isso estava totalmente relacionado com álcool. Quem bebia muito. Hoje... Não, hoje no Brasil já mudou. O cenário, a principal causa de cirrose não é mais alcoólica, não é mais da bebida. Olha só, eu não sabia, Atualmente é da gordura no fígado. Aí as pessoas falam, puxa, mas eu nem como gordura, cortei Doutora, deu gordura no meu fígado, cortei a fritura. Sinto lhe informar que a origem da gordura no fígado não é a gordura. A origem da gordura no fígado é excesso de açúcar. Pode ser o açúcar do doce, mas pode ser do pão, da tapioca, do macarrão. Tudo isso é açúcar. Vira açúcar, vira né? açúcar no nosso corpo, é carboidrato, né? E é isso que... A farinha no nosso... né? A farinha do Amazonas. Quem não gosta da farinha do Arini, senhor, é muito bom. Então, comer muita farinha. Então, se você vai montar seu prato, metade dele é farinha, já sabe que a causa da sua gordura no fígado pode ser ela. Eu tenho uma pessoa muito querida, amada, Dona Maria, que trabalhou comigo 12 anos na minha casa. Ela costumava fazer assim, fazia o prato dela de comida e colocava um copo de farinha ao lado. E o que eu reparava às vezes dela? Acabava a comida, mas como ela já estava com aquele copo de farinha, ela terminava de comer o copo de farinha, aí, entendeu? Tamanho assim é o costume, o hábito. Então, o que eu costumo falar, não é nunca nem sempre. Ou então faça o equilíbrio. Exatamente. E isso hoje em dia tem, até eu lembrei agora dela, porque ela foi num posto de saúde, agendou nutricionista, porque a pressão começou a aumentar. Então tem assim, eu falo, é às vezes difícil, não seja aquela família, aquele paciente de só procurar emergência médica, seja no público ou no privado. Sim. Tenha, como a doutora Simone falou maravilhosamente bem, tenha amor por si. E se por si está até um pouco difícil, porque eu sei que principalmente mulheres, às vezes colocam como egoísmo. Não, eu digo autorresponsabilidade, autocuidado, né? Porque até indo um pouco para a Bíblia, sabe-se, na palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E para quem tem uma fé, acredita em Deus, o Espírito Santo é quem ele meio que nos presenteia para nos acompanhar, para cuidar da gente. Então eu fico assim, esse Espírito Santo, você está carregando ele dentro de quê? Que casa? Uma casa bagunçada, uma casa inflamada. Não é sobre vaidade, é sobre saúde, porque quando você alinha tudo isso, o resultado estético, ele é inevitável. É consequência, né? Eu sempre falo assim, ó, eu dou o exemplo, Deus é tão maravilhoso que ele, quando a gente nasce, a gente é uma Ferrari. É verdade. A gente é uma máquina perfeita, a gente tem uma performance incrível, a gente nasce perfeito. O problema é que ao longo da vida a gente vai abastecendo a nossa Ferrari com combustível adulterado. A gente vai Perfeito. Imagina, vamos fazer de conta que você tem uma Ferrari. Você colocaria qualquer combustível nela? Qualquer óleo? Qualquer óleo nela? Você não iria no mecânico para fazer a manutenção dela? Então, assim, pensa que esse presente de Deus que é a nossa vida, essa obra-prima de Deus que é a nossa vida, perfeito, ela merece ser abastecida com bom combustível. Pelo ver, pelo ouvir
e pela boca. Por tudo, né? Porque exatamente. com quem você tem andado, que músicas você tem ouvido, o que você tem lido. Se hoje, eu falo assim, depois da leucemia principalmente, eu digo, eu tô um pouquinho egoísta, quem quiser dizer assim, eu digo, eu vou escolher um filme. Eu digo, o que que esse filme vai me trazer de bom? Né? Agregar. Claro. Ou eu quero uma alegria, ou eu quero um conhecimento. Eu nunca fui de filme de terror. Hoje, mais ainda, eu digo, porque a gente sabe, não, Samira, é só um filme de terror. Mas ele angústia, E não é o sei o tempo, que, tudo. né? Libera. O nosso tempo é tão precioso Libera porque... hormônios ruins, por mais... Não é inofensivo. Não. Aquilo, de repente, é diferente de um choro de emoção, de Amiga, uma história. a neurociência mostra isso. Tem vários estudos científicos. Quando você coloca as plantas em uma planta, você bota ela numa sala. Foi feito esse estudo. Olha estudo. só. Botou 2 grupos. Uma planta, ela foi cultivada ouvindo música clássica. Ouvindo Mozart. Tá. E a outra foi cultivada ouvindo música daqueles rock bem pesado, que fala um monte de coisa pesada. A que foi cultivada ouvindo Mozart, cresceu que é uma beleza. Olha só. No mesmo ambiente de temperatura. Só mudou a música. Só mudou a música. O outro não desenvolveu. Olha só se... Tem um outro estudo que é incrível, que é com relação à água. Foi feita uma análise microscópica. A vibração da sonora da música, quando ela é uma música boa, a água, ela vai formando formatos lindos de cristais microscopicamente. Quando a música é uma música... mais pesada, uma história nada que tão... a vibração, ela gera um caos na parte química da água. E falando nisso, Imagina nosso corpo, nós somos células. 90% formados de água, né? Exatamente. Imagina no nosso corpo. A água, as células. Então, o que a gente expõe no nosso corpo? Aí é o que a gente fala assim, tá dizendo só para eu ouvir louvor, música religiosa? Não. Que música você tá ouvindo? É só música depressiva, que faz sofrer? É só falando de traição, de coisa ruim? Não. Uma vez ou outra. Mas isso sempre, é isso quando a gente fala alimentar. E aí, já que a gente está falando sobre isso, eu vou pegar um gancho para o poder da espiritualidade também na nossa saúde, né? Que é corpo, alma e mente. Não dá para a gente também querer... A Organização Mundial da Saúde coloca a espiritualidade como fundamental para a nossa saúde. Não importa qual seja a sua religião, se você professa, se você é assíduo, se você leva isso como um pilar da vida, pilar né? da vida. Em todos os países, o Canadá começou a colocar a espiritualidade como pilar de programa de saúde do Canadá como um todo, para prevenção de suicídio. Olha só. Os países que perceberam já que quando a espiritualidade é forte, o índice de suicídio cai. E infelizmente o Brasil, nós somos os líderes em ansiedade, né? Sim, a gente é o país que mais toma ansiolíticos, que são os Rivotril, benzodiazepínicos da vida, né? A gente é o país que mais consome. Por que será? Sim, e você falou isso do consumo, aí agora eu me lembrei aí, a turma jovem pega e está fazendo o que hoje? Tomando esses remédios, tarja preta, para se concentrar, para estudar, para um concurso, para não sei o quê, e tem um monte de outra coisa que poderia estar sendo feito, ouvindo música boa, se alimentando de forma mais adequada, e quando fala assim, Samira, vai tu, lembra da tua época de faculdade e tal? Eu ia com a minha mochilinha, e na hora do almoço na faculdade eu ia andando para academia. Hoje em dia, se você... Aí é o que eu falo assim, gente, eu brinco. A minha palavra hoje de ordem, eu tento ser planejamento, dentre outras. Porque, durante a semana eu não vou ter tempo, faz a marmita no final de semana, que seja. E o exemplo arrasta. Agora eu me lembrei... Sem dúvida. Meu filho tá com 13 anos. Aí ele começou a malhar com o pai na academia e ele vai 2 vezes por semana às 5 da manhã.
Aí diz que esse final de semana ele estava num condomínio brincando. Aí um menino mais velho que ele chegou assim: Ei, tu é o cara que tá indo malhar às 5 da manhã 2 vezes na semana? Ele com 13 anos. E eu falei: Você tá vendo, meu filho? Aí o exemplo de quem? Meu, do pai. Com certeza. E porque também tem isso, né? Assim, não adianta faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. Olha, você tem que sair do videogame, você tem que sair do computador, vai pra academia. Se você não faz, você não tem força. Ele vai seguir o seu exemplo. Se você faz, ele vai fazer. Ele vai ver que você se importa, que você dá importância, que você pratica. Então, ele vai fazer. E com certeza pais mais com estilo de vida mais saudável vão ser uns pais, por mais que a vida esteja corrida, isso é hormônio, não tem como, mais pacientes, com mais paciência para ouvir tudo, isso vai se reflete assim, eu quero pai que grita, pai que não tem paciência de ouvir, está irritado o tempo inteiro, porque isso é, né, se... É a consequência de um estilo de vida inadequado. Quando a gente vive no piloto automático, a gente vive com o hormônio do estresse que se chama cortisol lá no alto. E esse hormônio lá no alto, ele gera essa impulsividade, essa intolerância no trabalho. Então, a pessoa fica no trabalho, ela não fica mais uma pessoa que consegue conviver bem. Se dá algo errado, ela explode, né? Corre o risco até de perder o emprego, né? Não se relaciona bem com os amigos porque não tolera nada. Então, é um ciclo vicioso. É o efeito dominó, né? É o efeito dominó. Em casa, aí briga, conflito com a família, né? Aí, para piorar, para relaxar, vai lá e toma um álcool, né? Bebe para relaxar, chegou em casa para relaxar, uma bebidinha. Eu mereço, aí a comida. E sabe o que a gente tá vendo nos estudos, amiga, é que o índice de alcoolismo na mulher subiu muito. Olha só. E assim, também por causa da sobrecarga. A mulher trabalha, a tripla jornada, ela trabalha, ela toma conta da casa, ela é esposa, não sei o quê. À noite ela quer tomar um vinhozinho, à noite ela quer tomar alguma coisa para relaxar. E aí, o que acontece? Por exemplo, o câncer de mama aumenta o risco por causa do consumo álcool. do álcool. Uhum. Ai, se eu passaria aqui mais... Acredita que passou quase 1 hora já? Passa muito rápido, né? A gente falaria a tarde inteira. Falaria a tarde inteira, não é? Que maravilha. E assim, vocês estão vendo porque eu estava lutando por essa agenda para dar certo? Deu no momento certo. Se para a gente ir já rumando aí para o final da nossa conversa, assim, o que hoje de mensagem você gostaria, pensando a nível de mulher, a nível de marido e a nível de família, que você gostaria, assim, para ver se quem até agora, outubro de 2025, ainda não fez o seu check-up, ainda não olhou para si, ainda está com muita culpa, para ainda mudar esse ano ou 2026 realmente ser diferente? Acho que eu diria, não se adie. A vida passa. Não se adie. Aproveita essa vida que Deus te deu e valoriza. Se você tem saúde hoje, cuide dela, para que você não perca. Cuide da sua família. Então, começa por você, não tenta mudar o outro. Porque é muito mais difícil. Se a gente não consegue mudar a gente mesmo, imagina o outro. O outro vai ser muito reflexo da gente, né? Principalmente um lar. Porque uma mulher... Meu marido diz assim, quando você não tá bem, tudo fica bagunçado, né? Tudo sai do eixo. O poder da mulher dentro da família é impressionante, né? Então, se a mulher tomou a decisão, aquela coisa do avião, tá caindo, coloca a máscara em você primeiro. Você precisa estar bem para administrar o caos da casa. Você tem que estar bem, sua saúde tem que estar boa, né? Então, assim, se não é por você hoje, né? Seja pelo amor da família, faça esse exercício, comece hoje, vai conquistando esse hábito saudável dentro da sua casa, com seu marido, com seu filho. Aos poucos, quando você vê, todo mundo já está nesse caminho. Até a neurociência também, o neurônio espelho. Você chega uma hora que as pessoas até se constrangem. Se
né, é difícil, faça pequenas metas. Falhou, volta, não tem problema, não se martirize, vibre as pequenas conquistas, né? Porque pelo exemplo, a minha irmã aqui, só para a gente finalizando, uma vez ela deu uma palestra pra gente na empresa, ela falou assim, uma pessoa disse, eu não estou satisfeita com a vida, eu vou mudar o mundo. Aí não conseguiu. Eu vou mudar meu país, não conseguiu. Vou mudar minha cidade, não conseguiu. Eu vou mudar meu bairro, também não conseguiu. Eu vou mudar minha casa, não conseguiu. Ela disse, eu vou mudar a mim primeiro. É isso. Né? Para depois. Então, eu acho que isso reflete muito sobre. Comece com você. O maridão não quer ouvir. O maridão tá difícil. O marido também, ouçam suas mulheres, tenham paciência, conversem. Mulher gosta de falar mais, né? A gente quer ser ouvida. Então, tem uma série de coisas. Mas eu falo, não é tão difícil. É um tempo, é um diálogo, é um olhar, né? Uma escuta. Mas tudo às vai vezes, se alinhando. quando ele começa a ver ela bem, adquirindo saúde, bem-estar, ele vai querer isso para ele também. Aos poucos ele vai junto. E o filho vai junto. Todo mundo vai junto. Todo mundo vai junto, né? Então, é uma conquista pelo exemplo. Não tente convencer ninguém. Só começa a trocar as compras da casa. Começa a colocar ingredientes melhores. Comida saudável. Se não querem caminhar com você, vá você. Se a turma toda não quer ir para a igreja, vá você. Quando puder, claro que a casa é nosso primeiro ministério, mas assim, vá fazendo, vá indo, que o exemplo, aquela velha frase dos nossos pais, o exemplo arrasta. Exatamente. Né? Exatamente. Sim, minha querida. Muito obrigada. Agradeço. Foi maravilhoso. Eu agradeço o convite, viu? E eu tô à disposição. Deixe pra gente quando aqui. Quiser, eu volto. Quando as pessoas. Como é que as pessoas podem lhe procurar, lhe encontrar, né? E hoje, assim, a sua área de atuação, você atende tanto homens quanto mulheres, né? Sim, atendo homens, mulheres. Eu cuido da saúde 360, eu falo, né? Perfeito. Eu cuido da saúde interna, né? Mas eu também cuido da saúde da autoestima, da beleza. Então, quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram, doutora.simone.henriques. Vai ser um prazer, quem quiser me acompanhar também, tirar dúvidas. Muito conteúdo de qualidade. Vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês também. E esse foi mais um Pode Sarar, um podcast sobre bem-estar e espiritualidade. Até o próximo episódio.